Questão: na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Comentário: a desconcentração ocorre quando se criam órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, com atribuições específicas, formando uma estrutura hierárquica. Essa técnica organiza internamente as competências sem criar novas entidades com personalidade jurídica própria, diferenciando-se, portanto, da descentralização. Gabarito: correto. Questão: uma autarquia é entidade administrativa personalizada distinta do ente federado que a criou e se sujeita a regime jurídico de direito público no que diz respeito à sua criação e extinção, bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições. Comentário: as autarquias são entidades autônomas criadas por lei, possuindo personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Elas são responsáveis por executar atividades típicas da administração pública que demandam gestão descentralizada, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967. Essas características reforçam que as autarquias, embora vinculadas ao ente criador, mantêm independência administrativa e financeira. Gabarito: correto. Questão: para o direito administrativo brasileiro, uma característica das autarquias é a autonomia equiparada dos entes federativos que as criam. B. Natureza jurídica público-privada. C. Capacidade de autoadministração. D. Criação por portaria ministerial. Comentário: as autarquias são caracterizadas pela capacidade de autoadministração, o que significa que, embora sejam vinculadas ao ente criador, possuem autonomia administrativa para a execução de suas atividades. No entanto, essa autonomia não equivale à dos entes federativos. A criação de autarquias exige lei específica, não sendo possível criá-las por portaria. Gabarito: alternativa C. Questão: assinale a opção correta acerca da organização administrativa. A. Ocorre descentralização por serviços quando o poder público contrata empresa privada para desempenhar atividade acessória à atividade finalística da administração. B. A autorização, a permissão e a concessão de serviços públicos a empresas privadas caracterizam desconcentração administrativa. C. O ente titular do serviço público pode interferir na execução do serviço público transferido a outra pessoa jurídica no caso descentralização por serviços. D. A descentralização por colaboração resulta na transferência da titularidade e da execução do serviço público para empresas públicas ou sociedades de economia mista. E, no caso de descentralização por colaboração, a alteração das condições de execução do serviço público independe de previsão legal específica. Comentário: a questão descreve descentralização por colaboração, que ocorre por meio de delegação de serviços a empresas privadas e não por descentralização por serviços, que envolve a criação de entidade administrativa. Errada. B. A desconcentração distribui competências internamente, dentro de uma mesma pessoa jurídica, não envolvendo concessão de serviços a terceiros. Errada. C. O controle na descentralização por serviços é limitado pela lei, permitindo supervisão, mas sem interferência direta na execução do serviço. Errada. D. A descentralização por colaboração ocorre com a transferência de execução do serviço, mantendo a titularidade com o Estado. Empresas públicas e sociedades de economia mista geralmente operam em descentralização por serviços. Errada. E, na descentralização por colaboração, o Estado conserva a titularidade do serviço, podendo alterar as condições de sua execução em prol do interesse público, conforme necessário. Correta. Gabarito. I. Questão: as autarquias. A. São criadas, extintas e organizadas por atos administrativos. B. Tem sua criação e sua extinção submetidas à reserva legal, podendo ter sua organização regulada por decreto. C. Tem sua criação submetida à reserva legal, mas podem ser extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos. D. São criadas e organizadas por decreto e podem ser extintas por essa mesma via administrativa. E são criadas e extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos. Comentário: as autarquias são criadas e extintas somente por meio de lei específica, conforme o princípio da reserva legal. No entanto,
A sua organização interna pode ser ajustada por decreto, desde que não envolva aumento de despesas ou a criação, extinção de órgãos públicos. Gabarito, alternativa B. Questão: a autarquia. A. É pessoa jurídica de direito público. B. Inicia-se com a inscrição de seu ato constitutivo em registro público. C. Subordina-se ao ente estatal que a instituir. D. É uma entidade de competência política, desprovida de caráter administrativo. I. Integra a administração pública direta. Comentário: a alternativa correta é a letra A, pois as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas para desempenhar funções administrativas descentralizadas. As demais alternativas estão incorretas. B. A criação da autarquia ocorre pela lei, não pela inscrição de ato constitutivo em registro público, que é uma exigência para entidades de direito privado. C. Autarquias não estão subordinadas, mas sim vinculadas ao ente que as criou, preservando certa autonomia. D. Autarquias têm competência administrativa e não política. I. Elas fazem parte da administração pública indireta, não direta. Gabarito, alternativa A. Questão: em razão da grande demanda constitucional por sua atuação, o Estado, além de realizar suas atividades administrativas de maneira direta, pode desenvolvê-las de modo indireto por meio de órgãos, agentes e pessoas jurídicas. Nesse cenário da organização administrativa, podem ocorrer os processos de desconcentração e descentralização do poder. Acerca desses processos, assinale a opção correta. A. O processo de distribuição interna de competências decisórias, agrupadas em unidades do conjunto orgânico que compõe o Estado, é chamado de desconcentração. B. A desconcentração administrativa pressupõe pessoas jurídicas diversas daquelas que originalmente teriam titulação sobre a atividade. C. O Estado pode exercer diretamente as atividades administrativas ou desenvolvê-las por meio de outros agentes públicos, o que caracteriza a desconcentração. D. A atividade administrativa exercida pelo próprio Estado ou pelo conjunto orgânico que o compõe é chamada descentralizada. E, na centralização, o Estado atua indiretamente por meio dos seus órgãos, isto é, do conjunto orgânico que o compõe, e dele não se distingue. Comentário: a alternativa está correta, pois a desconcentração representa a distribuição de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica. Alternativas B e C apresentam características da descentralização. Alternativas D e I referem-se ao conceito de centralização. Gabarito, alternativa A. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!